Olá! Nessa análise, o nosso foco é a Tradescantia zebrina, que muitos conhecem como lambari roxo. Apesar de ser uma espécie com um valor ornamental bem estabelecido e de uso vasto no paisagismo, ela apresenta, na verdade, uma série de complexidades que vão desde a sua microanatomia até o seu impacto ecológico. Então, para conduzir esta análise, nós vamos seguir um perfil botânico bem sistemático. A gente começa com a classificação taxonômica, depois a gente passa para a morfologia e os requisitos de cultivo, e por fim, a gente conclui com as suas propriedades, tanto ecológicas quanto bioquímicas. Certo? A nossa abordagem vai seguir exatamente estes 6 pontos. Primeiro, classificação e introdução botânica. Depois, morfologia e valor ornamental. Em seguida, os requisitos fisiológicos para o cultivo. Quarto, a propagação vegetativa e o manejo. Quinto, o potencial invasor e as implicações ecológicas. E, por último, os compostos bioativos e suas aplicações. Ok, vamos começar então com a primeira seção, classificação e introdução botânica. Como se sabe, para a gente compreender qualquer organismo, o primeiro passo, o fundamental, é posicioná-lo corretamente dentro da sua hierarquia taxonômica. Aqui vemos a classificação. A Tradescantia zebrina pertence à família Commelinaceae, e ela é nativa de regiões que incluem o México, a América Central e a Colômbia. Essa origem, em climas tropicais e subtropicais, já nos dá de fato algumas pistas importantes sobre as suas preferências de cultivo, algo que a gente vai detalhar mais para frente. E foi justamente o seu forte apelo ornamental que acabou levando a sua introdução em muitas outras regiões do globo. Vamos avançar agora para a segunda seção, morfologia e valor ornamental. Aqui, a gente vai analisar em detalhe as características morfológicas que são a base, que fundamentam o grande valor estético dessa planta. Bem, a Tradescantia zebrina é classificada como uma planta herbácea, suculenta e perene. O seu hábito de crescimento, que pode ser tanto rasteiro quanto pendente, é o que confere a ela uma versatilidade notável no paisagismo. Isso permite que ela seja usada tanto para cobrir o solo, formando um tapete denso, quanto em arranjos suspensos, que acabam valorizando bastante suas longas hastes. A chave do seu apelo, sem dúvida, está nos detalhes das folhas. Vamos olhar com calma. A face adaxial, ou seja, a face superior, é a que exibe aquele padrão listrado, que dá a ela o epíteto específico zebrina. Já em contraste, a face abaxial, a inferior, tem uma coloração roxa muito intensa. É justamente esse contraste que cria um impacto visual tão forte, principalmente em arranjos pendentes. E vale notar também o caule nodoso. Essa é uma característica-chave para a sua propagação, que é muito fácil, como a gente vai ver logo mais. Agora, se a gente for para o nível microanatômico, a epiderme da folha revela uma característica adaptativa bem importante. A folha é o que chamamos de hipoestomática. Isso significa que os estômatos estão concentrados apenas na face inferior. E por que isso é relevante? Bem, essa disposição acaba protegendo as estruturas de trocas gasosas da radiação solar direta e também da perda excessiva de água. O dado do índice estomático, de 17,06%, é um parâmetro quantitativo que nos ajuda a entender melhor a fisiologia dessa planta. E aqui a gente pode ver na prática suas principais aplicações ornamentais. Exatamente por causa da sua rápida propagação e dessa capacidade de formar uma cobertura bem densa, ela é muito usada como floração, também em bordaduras de canteiros e, claro, como já foi mencionado, em vasos pendentes. Ok, já que a gente entendeu a morfologia, vamos passar agora para a terceira seção, os requisitos fisiológicos para o cultivo. Ou seja, quais são os parâmetros ambientais e nutricionais que a gente precisa para otimizar o cultivo e manter aquela aparência exuberante da planta. Para um cultivo ótimo da Tradescantia zebrina, é preciso um equilíbrio cuidadoso. Vamos ver os fatores. Primeiro, a luminosidade. O ideal é meia sombra. Isso é fundamental para intensificar a cor púrpura sem queimar as folhas. Depois, o substrato. Por ser uma suculenta, é mandatório que o substrato seja bem drenado para evitar a podridão das raízes. A irrigação, por sua vez, deve ser moderada. A ideia é manter o solo úmido, mas nunca encharcado. E, por fim, uma fertilização balanceada vai sustentar o crescimento vigoroso da planta. Muito bem, depois de estabelecer as condições ideais de cultivo, nosso foco agora vai para a quarta seção, propagação vegetativa e manejo. Aqui vamos ver os métodos de propagação e as práticas necessárias para a manutenção da planta. A propagação vegetativa dela, feita por estaquia, é notavelmente eficiente. E a razão para isso é a capacidade de enraizamento dos nós do caule. Por causa disso, basta um pequeno segmento para gerar um indivíduo completamente novo. E isso, claro, explica tanto a sua rápida disseminação quanto a sua popularidade no cultivo.
A poda é outra prática de manejo que é fundamental. A sua função não é apenas controlar a forma da planta, ela também estimula a ramificação lateral. O resultado disso é uma planta mais densa, mais compacta. E isso evita o que chamamos de estiolamento, que nada mais é do que o alongamento excessivo dos caules, deixando um espaçamento muito grande entre as folhas. E aqui nós chegamos a um ponto crítico. As mesmas características que fazem dela uma planta ornamental tão fácil de cultivar, essa rápida propagação, o crescimento vigoroso, são as que levam a um aspecto bem problemático: o seu potencial como espécie invasora. É sobre esse impacto ecológico que vamos falar agora, na quinta seção. Então, é fundamental que fique registrado. Apesar do seu valor ornamental, a Tradescantia zebrina representa, sim, um risco ecológico significativo. Diversas análises de risco a classificam como uma espécie de alto potencial para invasão biológica quando cultivada fora da sua área de origem. Essa citação, que vem de uma análise de risco, reforça bem esse ponto. Diz o seguinte: alto risco de invasão por possuir a capacidade muito alta de estabelecer população a partir de poucos indivíduos devido à sua reprodução vegetativa, ao rápido crescimento e à capacidade de crescer formando núcleos com alta densidade. O que isso significa? Significa que a combinação da reprodução vegetativa eficiente com o crescimento rápido e a formação desses agrupamentos densos permite que ela simplesmente supere as espécies nativas, o que, por consequência, causa desequilíbrios nos ecossistemas que ela invade. E agora, para concluir a nossa análise, vamos para a sexta e última seção: compostos bioativos e aplicações. Aqui, nós vamos examinar a composição fitoquímica da Triscantia zebrina e também alguns outros usos documentados, que vão além do seu papel puramente ornamental. É interessante notar que a planta não se limita ao uso ornamental. Ela tem um histórico de uso etnobotânico e, de fato, a análise fitoquímica revela a presença de compostos bioativos, como fenólicos, flavonoides e antocianinas, que têm potencial antioxidante e anti-inflamatório. Contudo, e este é um ponto crítico, a bioacessibilidade oral desses compostos é muito baixa, o que acaba limitando bastante a sua eficácia terapêutica se for por ingestão. Além disso, existe uma aplicação biotecnológica bem notável, o uso dela como bioensaio para radiação. A mutação de cor nas células dos seus pelos estaminais funciona como um indicador muito sensível de exposição. E para a gente finalizar, fica esta reflexão. Existe uma clara dualidade na Tradescantia zebre. Por um lado, um recurso estético valioso, por outro, uma potencial ameaça ecológica. Isso nos impõe uma questão central: como é possível equilibrar o seu valor ornamental com a necessidade de um manejo que seja ecologicamente responsável?